de turismo. Esse movimento de ir e vir entre pontos diferentes do espaço e que gera encontros de alteridades, né, entre o visitante, o visitado, entre o turista e o morador, e que esses processos resultam em processos de aculturação, em alguns momentos mais sutis, em outros momentos mais densos, mais intensos, em alguns momentos com impactos, né, muito positivos, em outros momentos alguns impactos negativos, né, mas que é esse acontecer, né. E aqui eu faço uma outra ressalva, né, que eu vejo nesse, porque eu puxei fui lá recuperar esse modelo do Lippert, porque eu penso que aqui a gente consegue ver claramente os elementos que compõem a natureza básica do que nós chamamos de turismo, né? Uma área receptora, uma área emissora, pessoas que se deslocam pelo território temporariamente, de maneira não intencional, no sentido de não fazer uma migração, e que, de uma certa forma, nos leva a entender que muito do que às vezes nós chamamos, nós vemos por aí, né, não é de turismo que estamos falando. Né? Especificamente, eu estou falando até desse espaço que nós estamos aqui. Né? Toda vez que algum aluno meu, orientando meu, ou alguém me questiona, mas o turismo virtual, eu falo, desculpe, turismo virtual para mim não existe, né? Porque o que se diz turismo virtual nega a essência primeira da natureza do turismo, que são os deslocamentos espaciais. Se eu não tenho deslocamento espacial, eu não tenho turismo. Eu tenho um outro fenômeno. Eu não nego a existência do fenômeno das viagens virtuais, dos encontros virtuais, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Né? Agora, eu não consigo considerá-los como sendo turismo, porque eles negam aqui a base do que é turismo, que são os deslocamentos no território e os encontros no território, face a face. Né? Então, eu acho que é importante a gente deixar isso claro, né? Assim como também é importante a gente já começar a pensar que essas relações que se estabelecem entre área emissora, área receptora, visitante, visitado, não são relações simples de causa e efeito, né? De produto, produtor, sujeito, objeto, esses pares às vezes, tão positivistas. Na maioria delas, elas são relações complexas, recursivas, complementares, que se retroalimentam o tempo todo. O turista também é um produtor do produto que ele mesmo consome. Né? Ele altera a experiência dele, na medida em que ele toma decisões no momento da produção, ele está contribuindo na produção. E isso cessa essa relação simples de causa e efeito que muitas vezes a gente ainda encontra em alguns estudos, em algumas propostas, né? E salientando de novo, eu acho que mudar esse olhar, né, vai nos ajudar a entender um pouco mais como o turismo pode ou poderia contribuir para o desenvolvimento territorial nos destinos turísticos ou nas áreas receptoras. Né? Então, a gente tem aí, aqui eu acho que é eu considero importante esse balizamento que eu faço, né, para poder entender é, é, esse fenômeno tão complexo, né, que pode, ou poderia, mais uma vez, contribuir muito mais para a diminuição das desigualdades sociais, para um desenvolvimento mais justo e mais sustentável. E aí, então, a gente vamos ver, então, essa coisa. Mas quem são esses agentes sociais, né, que se apropriam, se territorializam e criam os espaços do turismo? Né? E fiz aqui uma brincadeira bem simples para a gente poder pensar e refletir. Né? O primeiro grupo desses agentes sociais são os turistas, os visitantes, com toda a sua complexidade, né? Não é um grupo homogêneo, aliás, nenhum desses grupos que eu vou apresentar aqui são homogêneos, cada um poderiam ser subdivididos em N subgrupos, porque vamos ter aí, no caso dos turistas, nós temos o turista, temos o visitante, temos o excursionista, temos o turista de alto poder aquisitivo, o turista de mochileiro, como nós chamamos no Brasil, né, de baixo consumo, mas, de qualquer forma, esse turista, ele é aquele que provoca o acontecer do turismo. Né? Tudo começa com ele.
Isso é uma coisa que é essencial. Se o turista não estiver com vontade de viajar, todo o resto acaba, né? É uma coisa muito básica. E aí a gente precisa pensar nisso. Não é qualquer indivíduo que tem condições de ser turista, né? Então, para um indivíduo ser turista, ele precisa apresentar simultaneamente, sincronicamente, três características essenciais. Primeiro, ter tempo livre para viajar, para sair da sua rotina e usufruir de um outro lugar. Segundo, ele precisa ter uma renda excedente, uma poupança que lhe permita consumir um produto que não é um bem de primeira necessidade, infelizmente. Apesar de alguns defenderem o lazer como um direito essencial, na prática a gente sabe que não é, né? E, além disso, ele precisa ter motivação, ele precisa ser motivado para sair da sua rotina e ir para um outro lugar. Sem uma dessas três características, o indivíduo não é turista potencial. Né? E quando ele viaja, então ele se torna um turista efetivo. Do outro lado, nós temos, né, um outro grupo de agentes sociais, que são os empresários, que podem vir antes ou depois do turista. Né? Na maioria das vezes, ele vem depois. Né? O turista descobre um lugar, aí chega um pequeno empresário, começa a oferecer algum equipamento, algum serviço, e vai crescendo e vai criando a sua estrutura. Ou então, né, em alguns casos, nós temos o empresário vindo antes, com a construção de um empreendimento novo, num lugar onde o turista ainda não tinha chegado, e começa também a fazer esse processo de turistificação. Né? E aqui, nesse grupo, assim como do turista, também nós vamos ter subgrupos, né? Desde o microempresário, do pequeno empresário, até as grandes corporações internacionais, os empresários da hotelaria, os empresários do agenciamento, os empresários do entretenimento, de eventos e assim por diante. Né? Intermediando isso tudo, nós vamos aparecer aí o poder público, né? Nas suas diferentes esferas, nos seus diferentes níveis, né? Desde o governo nacional ao governo local, passando pelos governos regionais, de província, de estados, né? E que, junto com os turistas e os empresários, compõem aquilo que a maioria de nós conhece como atividade turística. Né? Agora, eu particularmente penso que nós temos que acrescentar mais dois grupos aqui: os trabalhadores e a comunidade local. Né? Quando eu olho para o território, eu olho para o espaço, a comunidade, né, as pessoas que moram naquele espaço, que vai ser apropriado pelo turista, pelo empresário e mesmo pelo poder público, ela estava ali antes, ela é a dona do lugar. E, de uma certa forma, de livre e espontânea vontade ou não, ela cede o direito de uso do seu espaço, do seu território para o turista. Né? E essa sessão pode ser ou não amigável, pode ser hospitaleira ou não. Né? Então, de maneira, quando eu estou estudando o fenômeno, a comunidade local, ela interfere e ela contribui na produção da experiência turística que vai ser oferecida para o turista e que ele vai consumir. Né? Portanto, ela é um agente produtor também disso que nós chamamos de turismo. E, do outro lado, talvez seja, né, é o que as minhas pesquisas atuais têm revelado, o grupo de agente social menos considerado, menos estudado, menos conhecido, que são os trabalhadores. Né? E aqui eu falo desde o trabalhador direto, aquele que está lá no front office, que tem contato direto com o visitante, com o turista, até aquele trabalhador que está lá na zona rural produzindo o queijo ou a fruta que o turista vai consumir no café da manhã, né? Que está na ponta de uma cadeia produtiva extremamente complexa. Né? Esse trabalhador, principalmente aqueles mais diretos, eles têm uma responsabilidade, uma contribuição muito significativa naquilo que nós vamos chamar de produto turístico ou de experiência turística. O produto turístico, a experiência turística, é extremamente, principalmente, serviço, prestação de serviço. E prestação de serviço envolve encontros tete-a-tete, né, face a face e simultâneos. Né? Então, se o trabalhador não conseguir atender às expectativas do turista, por N situações,
aquele produto turístico, aquela experiência turística vai ficar prejudicada. E se nós pensarmos que o nosso produto é essencialmente serviço, a importância e o grau de, né, o percentual de contribuição dos trabalhadores na composição desse produto é muito elevado. E isso a gente deveria cuidar mais dele. E o que a gente vê é que dos 5 grupos aqui, talvez seja aquele que seja menos estudado na academia, né? E seja aquele que seja menos considerado nas políticas públicas. Então, é uma provocação que eu estou fazendo. As pesquisas do nosso grupo de pesquisa nos últimos 5 anos, ou um pouco mais, não mais, até desde 2014, nós vemos começando a estudar esse agente social. E eu me lembro que a primeira pesquisa que nós fizemos, que era para tentar entender os trabalhadores da hotelaria, e nós fizemos uma pesquisa bibliométrica em 7 idiomas, em diversas bases internacionais, e em 2016 nós conseguimos identificar apenas 140 e poucos artigos publicados em 7 idiomas e sem restrição de tempo, né? Tipo assim, não era de tal ano a tal ano. Produção, né? E a grande maioria desses artigos falavam daquele trabalhador que migra para trabalhar, né, principalmente na Europa, aquelas migrações temporárias que eles têm ali dentro. E pouquíssima produção que realmente chegava assim, quem é o trabalhador? Quais são as expectativas? Quais são as características básicas? Não tem, né? Felizmente, nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, eu sinto que a gente vem esse tema, esse nicho, esse espaço de estudo, né, do fenômeno turístico vem merecendo mais pesquisas, alguns grupos de pesquisas, algumas redes vêm se formando, e a produção começa a ganhar um pouco mais de corpo, né? Mas ainda é muito tímida, e muitas vezes, até nos próprios eventos acadêmicos, a gente não encontra espaço claro para essas discussões, né? São espaços, os artigos com essa temática ficam lá misturados com outros artigos com temáticas que muitas vezes não são isso. Quer dizer, essa discussão mais epistemológica e conceitual sobre o trabalhador e a importância do trabalhador para o produto turístico ainda é muito pouco, ainda tem muito para fazer, né? E aí até instigo vocês a pensarem nisso, né? Quanto à lógica, né? Como é que cada um desses agentes sociais se apropria do território, do espaço, de alguma forma, e se territorializa, né? Então, essas lógicas, elas vão ser importantes para eu entender como que o território fica depois, né? Então, eu vejo que o turista, né, quando ele se apropria, se territorializa, mesmo que temporariamente, mesmo que fugidiamente, ele se territorializa a partir de uma lógica do ócio e do lazer. Ele está ali no momento, a princípio, fora da sua rotina, né? E ele está ali para ter uma experiência diferenciada, né? E, nesse sentido, é uma territorialização que acontece numa lógica reticular, em forma de rede. Ele se apropria de alguns pontos do espaço e outros ele ignora, porque não lhe interessa e não vão compor a sua experiência, né? O empresário, já por sua vez, claro, se territorializa a partir da lógica do capital, né? Ele está em busca do lucro, da ampliação da sua lucratividade. E ele vai se apropriar do território também de uma forma, de um modo geral, de uma forma reticular, enquanto esse território lhe garantir o retorno do investimento que ele está fazendo, né? O compromisso dele com o território existe enquanto a lucratividade e o capital está garantido. A hora que ele começa a perceber que aquele território não lhe dá mais retorno, de uma certa forma, ele vai embora e busca a oportunidade em outro lugar. Então, ele não tem um compromisso com um território tão grande assim. O poder público, por sua vez, ele trabalha numa loja estatal, ele, pela própria estrutura, ele tem que cuidar do território como um todo, né, numa lógica zonal, mas cada vez mais a gente vê os nossos poderes públicos trabalhando muito forte com a lógica do capital, né? Esse predomínio do modo de produção neoliberal que vem ganhando praticamente o planeta todo como de uma forma muito grande, né?
tem corrompido muitos nossos poderes públicos, nossos governantes, as nossas políticas, né? E cada vez mais a gente vê que as ações do poder público estão direcionadas para atender às necessidades do capital e não do território como um todo, né? A comunidade local tem ali naquele território o seu lugar de vida, então ali ela tem uma tendência de ter uma lógica mais zonal, territorial ampla, é a lógica de vida, é o seu lugar, né, onde as coisas acontecem, é onde ela se reproduz, ama, e produz a sua vida, né? E os trabalhadores mesclam a lógica de vida, porque grande parte dos trabalhadores fazem parte da comunidade receptora, nem todos são da comunidade receptora, isso é uma característica do turismo. Muitos trabalhadores migram para os destinos turísticos por conta da lógica do trabalho, de ter uma melhor oportunidade, de ter uma melhor renda, né? Então, ele não tem a lógica do lugar, mas ele tem a lógica do trabalho, né? E também, de uma certa forma, tem aí uma lógica mais reticular e mais em que o território aparece mais esgarçado, né? E aqui é importante a gente pensar que essas lógicas territoriais vão nos levar a perceber que o espaço do turismo, ou o espaço apropriado para o turismo, de uma maneira geral, é um espaço esgarçado, é um espaço descontínuo, ele não é um espaço contínuo, zonal, né? Você tem um atrativo aqui, você tem um empreendimento acolá, e entre eles pode ter uma outra atividade, uma outra vida acontecendo e que o turista, o empresário, o próprio trabalhador ignora, né? Então, isso é uma coisa muito importante para nós entendermos essa questão do ordenamento do espaço turístico. O espaço turístico, né, ou o espaço do turismo, é muito maior do que o espaço do turista, né? Porque esse espaço do turismo inclui o espaço de todos os outros agentes sociais. E ele tem essa característica de ser um espaço reticular, um espaço em rede, um espaço descontínuo, né? E que isso, de novo, é um olhar que nós lançamos aí que pode alterar muito a compreensão daquilo que nós estamos chamando de destino turístico, ou de centro turístico, ou de espaço turístico, ou de território do turismo, né? E entre esses, né, esses agentes sociais, o que nós vamos encontrar são muitas relações, né, entre eles e entre o território, né? As relações mais diretas e mais estudadas e mais óbvias, né, são as relações entre o turista e o empresário, que é a relação de compra e venda entre produto e oferta, entre demanda e oferta, né? E as relações do poder público com os empresários e com os turistas, né? Esses três fluxos de relações que são complexos, são complementares, são recursivos, um altera o outro, um complementa o outro, né? São aquelas que estão mais conhecidas e mais estudadas e que compõem o que nós vamos chamar de atividade turística, né? É a ponta do iceberg, né? A atividade é só a pontinha de um fenômeno muito mais complexo, né? Além dessas relações, elas são relações mais ou menos conhecidas, dominadas, equacionadas e que as políticas públicas tentam o tempo todo ordenar de maneira que a atividade econômica aconteça, que o empresário tenha o seu lucro, que o turista tenha seu produto atendido a contento e o poder público, se possível, tenha alguma arrecadação para reinvestir isso de alguma forma no território. Agora, outras relações também vão acontecer entre esses agentes sociais, né? A relação entre o empresário e o trabalhador, que é uma relação trabalho-capital, né? O trabalhador vende a sua mão de obra, o seu tempo de trabalho, para o empresário em troca de um salário, e esse empresário se apropria, né, dessa força de trabalho para gerar mais-valia, oferecendo uma experiência turística a contento para o seu consumidor, para o seu cliente, né? E a gente tem também uma relação entre o trabalhador e a comunidade, que grande parte desses trabalhadores fazem parte da comunidade, né? Então, essas relações aqui também são relações de ir e vir, são relações
não são simples, né? Mas que também hoje eu diria que nós já temos aí algumas pesquisas, algumas coisas que já se preocupam. A relação empresário-trabalhador, né? São as questões trabalhistas, as questões de salário e tal, elas quase que entram um pouco nessa questão das relações da atividade, né? Então, nós temos bastante alguma produção, mas de outra forma, não. Agora, o que me preocupa e que eu acho que é um gap, né? E que talvez isso explique por que determinados destinos não conseguem ser tão competitivos, por que determinados destinos não conseguem se manter no mercado tanto tempo, né? São as relações entre o turista e o trabalhador, que acontecem, como eu falei, o produto turístico é essencialmente prestação de serviço online, on-time, tete-a-tete, está ali. O turista e o trabalhador se encontram o tempo todo que o turista estiver no destino, na sua experiência, né? Só que nós não olhamos essas relações como elas deveriam ser olhadas, né? Do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista até mesmo de como eu posso melhorar isso, né? Os próprios empresários não percebem, muitas vezes, o quão importante é ele observar e considerar essa relação que se estabelece. Porque se o trabalhador não estiver minimamente atendido nas suas expectativas, nos seus desejos, nas suas necessidades, ele vai oferecer um produto ruim, um serviço ruim para o turista. E essa relação turista-trabalhador vai ficar prejudicada e a experiência do turista vai ficar prejudicada e que vai prejudicar a experiência, a relação do turista com o empresário, né? Muitas vezes o turista vai reclamar do empresário por uma coisa que aconteceu porque o trabalhador não lhe atendeu como deveria, né? Então, é um fluxo de relações que nós deveríamos estudar mais. A relação entre o turista e a comunidade. Nós temos bastante ou alguma pesquisa sendo feita, né? Aquelas nossas velhas pesquisas, ou não tão velhas assim, mas as nossas pesquisas sobre a relação visitante-visitado, né? Que a antropologia, a sociologia vem trabalhando bastante nos últimos anos, né? E a relação entre a comunidade e os empresários. Muitas vezes os empresários ficam totalmente externos, né, à comunidade e ignoram solenemente a comunidade, né? Como se eles estivessem num território que não fizesse parte daquela comunidade, né? Então, aqui, a gente percebe por esse fluxo de relações, né, que nós temos um conjunto de relações que se estabelecem entre os diferentes agentes sociais que produzem aquilo que nós vamos chamar de espaço do turismo, extremamente denso, intenso, complexo, e que são extremamente interdependentes e, mais interessante, né? São relações que dependem muito de um ambiente externo também, de um contexto externo também, né? Fatos, acontecimentos, fenômenos naturais ou não, que aconteçam totalmente fora, fora dessa relação toda aqui, interferem sobremaneira, né? Esse momento a gente está passando aí por um exemplo desse, né? Um fenômeno, um fato, eu não sei nem como chamar isso, né? A pandemia da Covid-19, que é uma questão de saúde pública mundial, praticamente paralisou tudo isso aqui no mundo, né? Se nós compararmos os números do turismo atual com os números de 2 anos atrás, nós vamos ver um, um retrocesso monstruoso por conta de um elemento, de um fenômeno totalmente alheio a isso que está aqui na tela, né? Ou seja, o ambiente, o meio ambiente, o contexto histórico, cultural, político, né? Interfere de uma forma muito significativa nisso tudo, né? E isso faz com que o nosso fenômeno e os nossos estudos sempre tenham que tomar cuidado e relativizar, porque muito do que está acontecendo aqui é provocado por questões externas, né? E como que nós podemos trazer isso
o estudo do turismo, né, e pensando em como que nós podemos nos apropriar disso e trabalhar melhor, né, ou pelo menos conhecer melhor, né. De um modo geral, né, o nosso foco de estudo, a nossa base, a nossa célula, né, de tudo, são os destinos turísticos ou território, o espaço do turístico. Entendam isso aí na escala que vocês desejarem, né? E quando eu olho para o destino e penso, né, como pesquisador ou como um agente público que vai propor um plano, vai propor um ordenamento para isso, eu preciso entender que esse destino ele é composto pelo visitante, claro, lá pelo turista, pelo mercado, pelo trade, né, que pode estar no papel do investidor, diretamente o empresário turístico, ou dos fornecedores que estão na cadeia produtiva e que tem no turismo seu grande negócio, e também a população local acrescida dos seus trabalhadores. Parte pode ser da população, parte pode ser externa. Quando eu olho para o destino turístico e eu penso, olha, eu vou trabalhar no turismo para que ele realmente consiga ser um vetor de desenvolvimento desse território, eu preciso pensar em todos esses agentes sociais. Eu tenho que atender, né, ou contemplar as demandas de todos eles. Né? Porque para o turista, para o visitante, esse destino tem que ser o melhor lugar para visitar. Né? Tem que ser o destino ideal, tem que ser a experiência. Para os investidores, né, para o empresário turístico, lá, do hoteleiro, o agenciado, tem que ser o melhor negócio onde investir. Porque eu quero um lucro. Eu posso investir no hotel, ou eu posso investir numa fábrica de sapato. Ou num, sei lá, num outro negócio qualquer. Né? Eu vou investir naquele que for melhor para mim, em termos de lucratividade. Para os fornecedores, tem que ser o melhor lugar para acontecer as parcerias. O fornecedor está querendo parceiros para vender o seu produto, o seu serviço. Né? E para a população e para o trabalhador, tem que ser o melhor lugar para viver e para trabalhar. Né? Então, quando eu penso o planejamento, a gestão, ou eu penso, estou analisando um destino turístico e quero avaliar se ele está contemplando o fenômeno turístico e os seus possíveis impactos e reflexos, eu preciso considerar todas essas variáveis, todos esses agentes sociais, e se algum desses agentes sociais não estiver minimamente sendo atendido, aquele processo que está acontecendo naquele território do destino turístico não pode ser considerado um processo de desenvolvimento territorial justo, equilibrado, duradouro ou sustentável, se vocês optarem. Né? E aqui, né, tudo isso precisa ser, então, de uma certa forma, orquestrado por uma instância de governança e o poder público. Né? O turismo, ele é essencialmente uma atividade econômica privada, né? E só que é uma atividade econômica privada que tem relações com o patrimônio público. Grande parte do produto que o turista consome são recursos públicos, né? Que são sustentados por recursos públicos. Então, essa parceria, né, a instância de governança, que seriam esses fóruns onde você tem todas as lideranças, todos os interessados, públicos e privados, junto com o poder público, para orquestrar isso e pensar isso de uma maneira em que realmente eu consiga atender a demanda de todos os agentes sociais. Né? E, infelizmente, o que a gente vê hoje é que esse agente social, o trabalhador do turismo, ele é muito pouco contemplado. Né? Principalmente nesse momento que a economia mundial passa por um processo de uma exacerbação, de flexibilização das relações trabalhistas, aqui no Brasil a gente usa o termo uberização, né? Em que as relações trabalhistas estão se desfazendo, em que se está cada vez mais se vende aquele discurso de que todo mundo tem que ser um empreendedor, né? Esse mito do empreendedorismo, como se o empreendedorismo fosse resolver todos os problemas. Na minha opinião, o empreendedorismo é mais uma artimanha do capital para se livrar das obrigações trabalhistas e jogar essas obrigações nas costas do seu trabalhador. Que a maioria dos nossos empreendedores, né, acabam falidos, quebram, porque na verdade não são empreendedores. Né?
Então, a gente tem que olhar para esse universo, que eu falo para vocês de novo, é extremamente complexo, extremamente dependente do que acontece fora do seu sistema, pensando numa visão sistêmica, né, do ambiente externo a ele, e que tem por trás dele, ou à frente dele, um fenômeno sociocultural, espacial extremamente denso, extremamente interessante, complexo, né? E que poderia, sim, contribuir para uma diminuição de desigualdades sociais, para contribuir para processos de desenvolvimento territorial plenos, né? O que hoje a gente vê, talvez, seja muita questão de crescimento econômico, números, quantidades, mas que quase sempre não se refletem em desenvolvimento territorial, né? Seja para o trabalhador, seja para o próprio Estado que está ali naquele território, e seja para a própria população local, né? A gente ainda vê nós ainda vemos muitos guetos, muitas ilhas de pseudo-desenvolvimento em centros turísticos e uma periferia maltratada, mal cuidada, que não tem acesso aos benefícios que aquele crescimento econômico está provocando, né? E aí, para a gente já ir finalizando e abrindo para as discussões, né, eu acho que essa tese, né, de que o espaço do turismo é maior do que o espaço dos turistas, ela pode nos ajudar a entender melhor a complexidade desse fenômeno e, principalmente, entender melhor como que nós podemos nos apropriar dos impactos positivos que esse fenômeno traz e também como nós podemos nos precaver ou minimizar os impactos negativos que ele vai trazer. A gente não pode ter uma visão naif de que o turismo é uma maravilha. Não, é um fenômeno sociocultural de encontros de autoridades que vai gerar conflitos, positivos e negativos, sempre, né? Tanto para as pessoas, para os indivíduos, quanto para o território. E nós precisamos conhecer isso e, a partir desse conhecimento, ordenar melhor isso, né? Então, o espaço do turismo, na minha opinião, ele é o somatório do espaço produzido por cada um dos agentes sociais, né? E ele vai fazer o turismo acontecer, o fenômeno acontecer. E se nós quisermos que a atividade econômica do turismo seja realmente um vetor de desenvolvimento territorial, a gente precisa começar a considerar essa tese, né, nos nossos processos de pesquisas e principalmente nos nossos processos de construção e de aplicação de políticas públicas baseadas no desenvolvimento do turismo, né? Eu queria aí agradecer, né, a vocês pela paciência de me ouvir esse tempo todo e fico aberto a perguntas e a comentários. Muito obrigado. Aqui estão meus contatos, para quem quiser, né, o meu e-mail, a nossa página no Instagram e no YouTube. Eu vou fechar o slide para a gente poder ficar mais... Muito obrigada, professor. Eu quero dizer que quando o professor disse que já ia terminar a apresentação, eu fiquei um pouco triste porque estava a gostar do ritmo da abordagem que o professor ia levar. Achei a apresentação espetacular, foi muito boa, clara, não é, em relação aos aspectos que o professor aqui abordava. E espero também que os outros também tenham tido a mesma sensação que eu tive quando o professor dizia que já estava a terminar a apresentação. Mas vamos agora abrir um espaço para os participantes interagirem, né? Trazerem alguns comentários em relação à apresentação, algumas questões, depois desta brilhante apresentação que o professor fez, em que traz de uma forma muito clara os agentes sociais, né, produtores do espaço de turismo. Ele começou com a sua apresentação tentando trazer uma abordagem do conceito do turismo,
né, fugindo muito das abordagens que têm se focado a esta vertente econômica do turismo, tentando puxar para uma análise mais social ou mais acadêmica, que não é centrada neste lado ou nesta visão econômica. Trouxe também, de uma forma muito clara, os principais agentes do turismo e as relações existentes entre esses agentes, tendo destacado aqui os turistas, o poder público, os empresários, os trabalhadores e as comunidades moradoras. E também neste conjunto de relações que ele traz aqui destes agentes sociais do turismo, também tentou apresentar esta complexidade, esta relação complexa entre os diferentes agentes e a interdependência dos mesmos, né? E que a falha de um agente ou da gestão de um agente pode prejudicar todo o processo de planeamento ou de gestão de um destino turístico. Então, que é importante haver uma visão complexa destes todos agentes, porque eles têm um papel importante para a gestão dos destinos turísticos. E também fez um destaque para o agente social trabalhador do turismo, que ele é muito pouco contemplado nesta análise e que era importante nós começarmos, talvez seria um ponto de partida, né, nas próximas pesquisas que nós vamos desenvolvendo na área, olharmos um pouco mais para este agente social trabalhador do turismo, que é muito pouco explorado neste processo de gestão. Com estas breves palavras, né, do que o professor esteve aqui a apresentar, eu abro espaço para os participantes poderem intervir. Obrigada. Sim. Podemos também usar o chat. Olá, bom dia. Me escutam? Sim, sim. Meu nome é Andressa. Eu peço perdão, primeiramente, por conta da câmera, mas eu estou com alguns problemas técnicos, tentando resolver com o meu computador. Mas, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de poder ter participado aqui, mesmo que eu não tenha conseguido entrar no início. Eu fiquei sabendo através do Instagram, do PPG Tour. Eu fiz parte do processo seletivo para mestrado agora no ano passado, com a UF. Eu passei em todas as etapas, mas infelizmente eu não me encaixei na quantidade de vagas. Seguindo até um conselho do próprio professor Aguinaldo, eu consegui me inscrever em algumas matérias agora optativas, para eu entender melhor o programa e tudo isso. Porém, o sentido das minhas pesquisas desde a graduação, mesmo que não tenha sido na UF, e agora o meu anteprojeto de mestrado, é sobre esse viés social do turismo. Porém, eu verificava muito essa questão da troca, de todo o intercâmbio psicológico, cultural, entre visitante e visitado, e tentando ordenar um pouco mais meus pensamentos até para o próximo processo seletivo, eu não estava percebendo aonde eu conseguiria encaixar realmente os profissionais, porque, obviamente, eles também fazem parte de toda esse receptivo. Né? Até como o próprio professor citou, e eu já li em alguns artigos, geralmente o turista tem um primeiro contato ali com a comunidade que ele vai visitar, com algum trabalhador, seja ele do transfer, seja ele do hotel. Então, eu gostaria de agradecer por esse esclarecimento na minha mente. Eu já vou incluir essa parte do trabalhador no meu anteprojeto. Eu mesma, enquanto trabalhadora, eu tive a oportunidade de ficar alguns anos aí trabalhando no turismo enquanto agente de viagens. E depois que eu fiz o meu TCC, a minha mente esclareceu um pouco em relação a que eu tinha o meu pensamento um pouco mais amplo de quando eu fazia ali a venda daquele pacote turístico,
o cliente retornava, eu perguntava como foi a experiência, não somente com o resort, ou a praia paradisíaca, ou neve, enfim. Eu gostava de entender um pouco da troca. E agora o professor falando, veio na minha mente que os clientes, né, naquela oportunidade, me diziam muito também sobre o tratamento nos hotéis. Ou seja, não me falavam só do all inclusive ou da piscina, eles me diziam do tratamento. Então, realmente é uma área carente e que necessita ser estudada em contramão. Agora, de novo, eu me colocando na época como trabalhadora do turismo, não existe essa visão tão ampla de nós quanto a isso. Os meus outros colegas que trabalhavam, eles enxergavam muito esse viés, diríamos assim, econômico, como a lógica do lucro, como o professor citou também. Vamos vender esse pacote de 20, 30 mil, 5 mil, o cliente foi, voltou, ótimo, eu tenho minha comissão, e só. Não buscavam algo a mais, ou não interessavam. E o mais importante, eles não foram ensinados a querer se interessar a isso, entende? E ali, nesse meu trabalho, todos nós somos turismólogos. Então, havia essa carência, existe essa carência na academia. É isso, é um comentário e um agradecimento. Obrigado, Andressa. Eu acho que você toca num ponto muito importante. Nós, como eu falei, no nosso grupo de pesquisa, nós temos feito algumas pesquisas nos últimos anos com os trabalhadores, e uma das coisas que tem nos chamado muita atenção é que a maioria dos trabalhadores do turismo não se percebem como trabalhadores do turismo. Isso, perdão, que eu intrometi, bom, eu comecei a ter essa visão no momento que eu finalizei o meu TCC. Eu entrei nessa empresa, uma grande operadora de turismo aqui no Brasil, e me incomodava muito essa questão de só troca, lucro. Eu cheguei a falar com um dos meus professores, eu falei, nossa, mas eles não fazem turismo, é só venda, eu me sinto numa loja, no comércio. Aí meu professor, não, que isso? Aí eu falei, não, eu estou me sentindo presa. Só que eu não consegui enxergar o motivo, e o motivo foi esse. Existia só mesmo a lógica do lucro do empresário e passava ali para nós, vendedores, diríamos assim, agentes, e era isso. E eu que estava ali sendo ensinada, porque eu fui atrás de textos da doutora Margarida, da doutora... Ai, não consigo falar sobre o nome dela direito. Alguma coisa. Desculpa, eu não consigo falar. Isso. Eu lia muito e eu não conseguia entender que na prática era de outro jeito. Eu não via tanto essa troca e eu vi o turismo como uma moeda de troca no meu trabalho, e quando eu lia livros e artigos era um fenômeno muito mais complexo. Eu acho que são questões que vão além do próprio turismo, né? Hoje nós vivemos um momento em que a economia domina o mundo, a economia determina o ritmo do mundo, a economia, né, é que estabelece as regras e, consequentemente, aquelas partes dos fenômenos que fogem ou poderiam fugir, né, das garras da economia, acabam sendo subjugadas, sendo colocadas por debaixo vamos dizer assim, embaixo do tapete. Tem até, aproveitando o gancho, tem uma pergunta aqui do José Julião da Silva no chat, né, se a partir da análise da cadeia produtiva a gente não poderia chegar ao processo de produção do espaço. Eu considero, José Julião, que se nós formos só pela cadeia produtiva, a gente cai na armadilha de estar estudando a atividade econômica. A cadeia produtiva, de um modo geral, ela não inclui o trabalhador, não inclui a comunidade e não inclui o poder público. Né? Então, de novo, eu acho até interessante colocar isso, gente. Eu não sou uma pessoa que nega a atividade econômica ou que acha que a atividade econômica tem que acabar. Pelo contrário, né? Sim. É nela que todos nós aqui fazemos o nosso ganha-pão. Mas essa atividade econômica, né, essa cadeia produtiva, que é extremamente importante no contexto mundial hoje, né? Nós estamos aí
não vou arriscar aqui a posição correta, mas com certeza a indústria do turismo, que é um termo que eu não gosto muito de usar, mas está entre as 5 maiores forças da economia mundial. Em alguns países, ela chega a ser a principal força econômica, né? E então nós não podemos negar isso. Agora, o problema é que essa atividade econômica, ela se apropria do território e, o mais preocupante, ela se apropria de patrimônio público, faz lucro em cima do patrimônio público, cria mais-valia no patrimônio público e não dá o retorno correspondente para esse patrimônio público, né? As praias, o patrimônio histórico, as unidades de conservação são patrimônios públicos pertencentes a todos, sustentados por dinheiro público e que são vendidos como produtos pelos agentes do turismo, pela cadeia produtiva do turismo, que muitas vezes se recusam a dar um retorno, né? O hotel está lá, está de frente para a praia, vende aquela praia é quase que o quintal dele, e ele, quando é chamado para participar de uma ação pública para fazer uma limpeza da praia, não vou contribuir não, porque eu já pago os meus impostos, né? Então, estou dando um exemplo bem pontual. Então, eu acho que a cadeia produtiva, eu acho ela importantíssima, né? Mas ela não dá conta. Ela não vai chegar porque ela não vai dar conta de incluir todos os agentes sociais que eu tenho colocado, tá? Aqui tem uma pergunta do Laércio falando se para ser sustentável é necessário diminuir a precarização nos trabalhos do turismo. Eu acho que quando a gente fala, ultimamente eu ando não é brigado, mas eu ando assim um pouco reticente com a palavra sustentável. Eu acho que ela infelizmente foi tão deturpada como outros termos, né, que surgiram aí nos últimos 20, 30 anos, que eu acho que falar em desenvolvimento sustentável hoje é meio dúbio. Mas pensando num desenvolvimento territorial, ou seja, aquele desenvolvimento em que todos os componentes do território sejam beneficiados, né, de forma justa, duradoura e sustentável, a precarização dos trabalhos, com certeza, caminha para o lado oposto, ela é totalmente insustentável, né? Nesse momento da pandemia, a gente está vendo o que está acontecendo, ou o que aconteceu com esses microempresários, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa figura do MEI, né? Microempresário individual, que virou uma grande descoberta, que está muito ligado ao mito do empreendedorismo, e que agora, na pandemia, ficou todo mundo sem renda, né? E detalhe, a maioria desses microempresários, desse pequeno, né, dessa uberização, não tem nenhum respaldo das políticas do sistema de saúde, de tudo, de aposentadoria, de nada, né? Então, eu acho que, com certeza, essa precarização das relações de trabalho vai na direção contrária daquilo que nós estamos pensando em termos de um crescimento, ou melhor, de um desenvolvimento justo e equilibrado, né? Ela faz uma concentração de renda cada vez maior na mão de poucos e um esvaziamento até do poder de negociação da grande massa trabalhadora, né? Professor, mais uma dúvida, mas em relação à outra pergunta que o senhor respondeu sobre a indústria do turismo, mesmo não gostando dessa nomenclatura. Eu entendi, creio que todos nós entendemos que é necessário esse fomento, obviamente, porém, o turismo não pode valer somente disso. A luta seria para, pelo menos, tentar igualar, colocar aí 50-50. O vislumbre de dos dois lados do turismo, tanto social quanto esse econômico. Aí o senhor citou aí na finalização que essa parte econômica não dá conta, eu entendi que como que não dá conta de conceituar todo o fenômeno. O senhor acredita que esse outro lado, o lado mais social, psicológico, ele é dever hoje da academia verificar, explorar, ou que tem a ver também com o poder público, como que ele pode ajudar? Essa parte eu não entendi muito bem. Na realidade, você está falando de...
esse problema ou essa questão, né, da relação do trabalho, da precarização, ela vai além do turismo, né? Isso é um problema do modelo de produção que está predominando no mundo hoje, em grande parte do mundo, né? Em que cada vez mais, né, o capital determina o ritmo, né? Então a gente é uma questão muito mais ampla, não é uma questão que vai se resolver no turismo ou pelo turismo. Acho que é uma questão que envolve muito mais, né? E então não sei como te responder de uma forma mais direta. O José Gambi está me perguntando aqui pelo chat como que o trabalhador, né, considerando que o trabalhador tem sua lógica de vida e de trabalho, como é que ele se estabelece no território, né? A relação do trabalhador com o território é uma relação de lógica de vida. Ele se apropria do espaço, né, para trabalhar, para obter sua renda, mas também para ter as suas horas de lazer, para ter seu espaço de vida, né? E o que a gente vê é que esse espaço do trabalhador, essa territorialização do trabalhador, em função dessas condições que lhe é oferecida hoje, ele acaba ficando na periferia dos destinos turísticos, né? E aí a gente tem até mesmo um crescimento urbano desordenado, provocado pela migração dos trabalhadores do turismo, que chegam buscando o trabalho no turismo como uma oportunidade, mas aí não tem onde morar e vão morando em locais precários, né? E isso que faz dizer que o espaço do turismo é maior que o espaço do turista, porque esse espaço, a maioria dos nossos trabalhadores não moram nas áreas turísticas, eles moram na periferia. E aí faltam ações e políticas públicas para eles nesses espaços onde eles moram, né? E ações da área de turismo. Vou pegar um exemplo bem prático de um outro projeto que eu estou trabalhando, a questão da qualificação. Não adianta a Política Nacional de Qualificação do Turismo ficar preocupada em oferecer cursos e ações de qualificação nas áreas turísticas, nas cidades turísticas. A maioria dos trabalhadores que trabalham nos destinos turísticos não moram nos destinos turísticos, eles moram em cidades periféricas, longe. E essas ações de qualificação precisam ser oferecidas lá, né? E infelizmente, a gente vê que cada vez mais as ações são oferecidas nas áreas turísticas. Aí o trabalhador que precisaria fazer aquela qualificação não chega, porque, de repente, ele não tem nem dinheiro para pagar passagem, né? Para pegar o transporte público, né? Então, essa relação dele com o território é nesse sentido, porque para ele trabalhar, ele precisa viver. Para viver, ele precisa morar, ele precisa estudar, ele precisa ter o seu lazer. E ele vai construindo o seu território, ele vai se apropriando dentro das condições que lhe são dadas, né? Na maioria das vezes, muitas vezes, condições precárias. E aí a gente cai naquela outra parte, né? Ele mora precariamente, longe, gasta muito tempo para chegar até o seu trabalho, e aí quando ele chega no trabalho, ele tem que estar com um sorriso no rosto para poder oferecer um bom serviço para o turista. Nem sempre isso é possível, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos uma pesquisa recente em que, em média, a maioria dos entrevistados dizia despender em torno de entre 1h30 e 2h30 para ir do trabalho até casa, ou da casa ao trabalho. Não é ida e volta, não, é só no sentido, ou seja, ele gasta em torno de 4 horas por dia dentro do transporte. Aí depois ele trabalha mais 8 horas. São 12 horas. Metade do dia dele ficou nisso, entre trabalhar e se deslocar. Qual é a qualidade de vida dessa pessoa? Como é que eu posso exigir que essa pessoa esteja sempre com um sorriso no rosto, esteja sempre atenciosa e cumpra com aquilo, né, aquela expectativa que o turista espera receber das pessoas que lhe atendem, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar. Gabriel está com um dedinho levantado. Pode falar, Gabriel. Professor, não sei se o senhor está me ouvindo. Estou. Só consegui entrar agora. Eu não tenho muito estudo, mas eu trabalho numa pousada. E como eu vi o senhor falando, que o mercado, a economia que manda um pouco no que acontece hoje em dia em todas as empresas, né? Então, eu acho que se as pessoas começarem a procurar os empreendimentos que agem de uma forma melhor com seus funcionários ou com o meio ambiente, aquela empresa
ela é mais sustentável, aquela empresa ela explora menos. Eu acho que é uma forma de digitar também uma mudança no turismo. Não sei se o senhor pode comentar sobre isso. Eu acredito, Gabriel, que é um caminho, né? Principalmente nesse momento em que a gente está. Eu sou uma pessoa um tanto cética, né, com relação a esse volume de informações que tem sido colocado aí no ar, dizendo que por conta da pandemia o ser humano vai mudar seu comportamento, o turismo vai mudar. Eu não acredito. Eu acho que depois que voltar ao normal, nós vamos voltar ao normal e o turismo de massa vai continuar predominando, esse turismo negócio vai continuar predominando. Porém, eu acho que essa crise, né, da pandemia, olhando pelo lado positivo, ela está gerando uma oportunidade muito grande, primeiro, para valorizar os deslocamentos internos e de menor duração, né? E deslocamentos internos e também essa busca por empreendimentos, vamos chamar assim, né, pelo hotel, pelo restaurante ou pela área de lazer, em que a pessoa se sinta mais confortável e mais segura, né? E eu acho que num pequeno empreendimento é muito menos complicado você garantir os controles dos protocolos sociais do que num grande hotel, né? Então, eu acho que isso pode ser, é um caminho, né? É o que nós aqui falamos de turismo de base local, de turismo comunitário, né? E num sentido, não no sentido mais teórico, não, no sentido desse turismo assim, mais próximo mesmo, das relações ficarem mais claras, né? E a gente tem que pensar, né, que grande parte dos empreendimentos turísticos do mundo, ou dos empreendedores do turismo do mundo, ficam na escala do pequeno e do médio empreendedor. Claro que quando eu olho pelo volume de dinheiro, pelo volume do negócio que circula no mundo, as grandes operadoras, as grandes empresas detêm a maioria. Mas quando eu olho para o lado, assim, de quantos hotéis eu tenho no Rio de Janeiro? 60% a 70% vão ser pequenos e médios hotéis. E hotéis familiares, empreendimentos familiares, né? Então, é uma característica do turismo no mundo inteiro, né? Então, eu acho que é por aí, sim. Eu acho que pode ser uma opção, né, de você buscar ter o turismo como um vetor de desenvolvimento justo, equitativo, e, ao mesmo tempo, tendo um negócio, porque, de novo, ninguém é contra o trabalho, ninguém é contra o negócio, ninguém é contra o lucro, né? O que a gente tem que pensar é como esse lucro está sendo feito, né? À custa de quem? E o que a gente vê é que hoje né, a grande maioria das nossas grandes empresas exploram os trabalhadores ao máximo, né, oferecendo salários irrisórios e condições, muitas vezes precárias, né? Mais ou menos aquela situação do tipo assim, você entra, eu sou arquiteto de formação, então a arquitetura me chama muita atenção. Você entra num hotel, enquanto você está na área pública, é tudo muito limpo, tudo muito iluminado, tudo muito ventilado, luxo, florido, tal. Quando você sai da área pública e vai para a área interna de serviços, né, muda da água para o vinho. Até a qualidade da iluminação é trocada, né? Eu trabalhei muito tempo com classificação hoteleira e a gente via as entranhas dos hotéis, né? Aonde que é o refeitório do seu funcionário? Ah, ele come ali naquele cantinho, naquela mesinha, não sei das quantas, né? Então, isso é muito comum, quer dizer, isso é uma forma de precarização do trabalho. O empresário tem dinheiro para investir na decoração de luxo da recepção, mas não está interessado em investir num refeitório digno para o seu funcionário, né? Mas, ao mesmo tempo, quer que esse funcionário ofereça. E aí a gente tem aqui uma contradição muito grande do próprio empresário que não percebe a importância do trabalhador para o negócio dele. Né? São as contradições que a gente tem e que a gente precisaria pensar melhor, né? Mas, de novo, infelizmente, numa dimensão mais ampla, né, a tendência do mundo hoje é da precarização, da uberização, né,
da exploração, né? Infelizmente, a gente está cada vez mais num ritmo aí, e eu acho, infelizmente, acho que a pandemia vai exacerbar isso um pouco mais. Se eu puder fazer uma colocação também, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Riane, né? Eu sou mestranda do PPG UF, orientanda do professor Aguinaldo. Além disso, eu sou trabalhadora direta do turismo, né, do ramo de hotelaria. Tenho mais de 15 anos de experiência no mercado hoteleiro. O meu projeto de pesquisa ele envolve os concierges da cidade aqui do Rio de Janeiro, na produção dos espaços turísticos, a partir da divulgação de serviços e oportunidades turísticas na cidade, que são profissionais altamente qualificados e articulados nessa promoção do turismo local. Né? Ao mesmo tempo, eu tenho articulado assim, com um grupo de recepcionistas e concierges trabalhadores do front, de criarmos e regulamentarmos nossa classe para não sofrermos e não nos sujeitarmos à precarização da mão de obra. Né? A gente tem visto aí, durante a pandemia, um cenário de demissão em massa e, além disso, uma diminuição de salários e contratações aleatórias de mão de obra, assim, muitas vezes desqualificadas. É qualquer um que se sujeite ao salário. E eu acredito, né, que a longo prazo essas atitudes vão diminuir a competitividade do turismo, do destino turístico como um todo. Professor, o senhor acha que a regulamentação de algumas classes seria uma certa forma da gente, como trabalhador, lutarmos para termos melhores condições de trabalho e, consequentemente, qualidade de vida? O senhor acha que vale a pena? Olha, valer a pena vale, só que eu acho que é uma utopia nesse momento atual em que a gente, né, para você falar em regulamentação, você depende de todo um processo jurídico, político que vai passar pelos trâmites de políticas públicas. E aí, nessas esferas decisórias, não se fala em regulamentar mais nada, pelo contrário, a palavra da ordem é desregulamentar. Né? Ninguém mais quer regra, é a proposta de deixar para a lei do mais forte, do individualismo exacerbado. Né? É isso que o modo de produção atual ele vem trabalhando, quando ele fala em flexibilizar, em desregulamentar, em uberizar, em terceirizar, né? É nesse sentido, porque quando você regulamenta, você fortalece o sentido de classe. E aí você, quando negocia, o capital vai ter que negociar com um grupo. Quando você desregulamenta, você vai negociar, o capital vai negociar com o indivíduo. Então, ele chega para você e fala assim, você quer ganhar 10? Tá, eu não vou te pagar 10 porque tem a Maria aqui do lado que está se oferecendo por 5. E essa é aquela coisa, né? É o que o nosso velho amigo Marx já falava lá atrás. Quando você tem um excesso de mão de obra excedente, o salário cai. Né? E é o que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem mais mão de obra desempregada do que empregada. Então, para o capital, para os grandes empresários, o momento é perfeito. Né? Ele pode chegar e oferecer, olha, eu quero que você faça isso, 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 que você trabalhe 10 horas por dia, mas eu só vou te pagar o salário mínimo. Né? Então, é uma realidade que, infelizmente, né, é um movimento que todo o planeta vem passando. Né? Não é só Brasil, isso não é só Brasil, né? Não acredito que em Moçambique também, eu não conheço muito a realidade de Moçambique, mas não acredito que seja muito diferente. Mas a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, na própria China mesmo, a gente vê cada vez mais essa precarização das relações trabalhistas. Então, quando você fala em regulamentar, você está indo justamente contra isso. E o discurso dominante hoje é o da precarização, travestido do nome bonitinho de flexibilização das relações trabalhistas. Né? Quando o pessoal de lá fala, ele não fala em precarizar, ele fala em flexibilizar. Né? Fala em estimular o empreendedorismo, fala em estimular a formalização do trabalho a partir do MEI. Gente, o problema é que, desculpa até lhe cortar, o problema é que qualquer um pode ser trabalhador do turismo, né? E aí a gente vê o serviço sendo oferecido de qualquer forma, é tão
Mas isso faz parte da falta de visão do empresário, da importância do trabalhador para o produto final dele. Né? E, de novo, o empresário, ele tem a visão, né? O capital tem uma visão imediatista. Se saiu 10% do... Ele só vai começar a se preocupar com isso se ele começar a ter uma queda nas suas vendas e começar a perceber que ele está com um problema de qualidade. Aí ele vai se preocupar. Se não, um turista reclamou, um hóspede reclamou, tal, isso é normal, faz parte, de repente naquele dia, tal. Ele não pensa em investir nisso. Tanto que a maioria dos nossos empresários, né, do nosso setor principalmente, não entende a necessidade da qualificação do seu trabalhador. Né? Então, é uma coisa que é ruim. Por exemplo, na pesquisa que nós acabamos de fazer agora para o Ministério do Turismo sobre qualificação, tal, tipo assim, quando nós perguntávamos para as pessoas quem deveria ser qualificado, a grande maioria, inclusive os próprios empresários, falavam assim, os empresários. Não adianta qualificar o trabalhador se o empresário não for qualificado. E é verdade, gente, a maioria dos nossos empresários são empresários que não sabem realmente, muitos deles não têm nem formação para ser empresários. São empresários, né, que tinham um dinheiro, investiram, deu certo e vai à frente, e que não tem nenhuma... mais ou menos, nós estamos falando de um certo amadorismo, né? E esse amadorismo acaba levando a essas relações predatórias, a essas relações em que não há um entendimento da complexidade do que nós estamos falando aqui, né? E pasmem, né? Muitas vezes não tem entendimento nem da cadeia produtiva, não estou nem pedindo que o empresário fale do fenômeno turístico, não. Muitos deles não entendem nem a complexidade da cadeia produtiva. Né? Muitos hoteleiros não entendem como que ele depende do bom trabalho do guia, do bom trabalho do taxista, ou mesmo do agente de viagem. Ele acha, não, eu sou hoteleiro, não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, ele não se percebe membro de uma cadeia produtiva tão complexa como essa. Né? Muito menos ainda quando a gente falar de um sistema sociocultural maior, que envolve um fenômeno, que envolve encontros, experiências, né? E infelizmente, vamos dizer assim, não é querer ser pessimista, mas é uma visão, né? E a visão que predomina, acaba predominando, dominante nesse momento, hegemônico, eu quero lucro, né? Como que eu vou ter esse lucro? Como que eu vou sobreviver no meu investimento? Se à custa da exploração da mão de obra, do trabalho, né, de outro, né? Não tem muito como fugir disso. Ok? Professora Sônia, não sei se a senhora quer falar alguma coisa. Sim, gostava de saber se tem mais alguém que queira participar, mas acho que o silêncio quer dizer que... Boa tarde. O Lopes Paruque, sim, faz favor. Boa tarde, aqui Lopes Paruque, estou estudante da EST, segundo ano. Primeiro queria agradecer ao professor Agnaldo César pela oportunidade. Hoje eu quis despertar algo interessante, né? Quando falava sobre agentes sociais que produzem turismo. Eu estou aqui em dois aspectos que muitas das vezes ou não temos visto como sendo agentes que produzem turismo, que são os trabalhadores e a comunidade. Principalmente a questão da comunidade, porque muitas das vezes vimos a comunidade como sendo apenas aquela que se beneficia do turismo, né? No sentido em que gera uma renda através do trabalho, através de emprego ou através de oportunidades de pequenos negócios. Mas depois da explicação do professor Agnaldo, falava que a partir do momento que essa mesma comunidade passa a ceder o seu espaço para a prática de turismo, aí pode ser considerado assim um agente produtor, né? Outra coisa que me fez pensar também que, às vezes, no processo de produzir, da produção, desculpa, no processo de os agentes sociais, muitas das vezes a gente vê a questão dos empresários, do governo, uma vez que é quem regulamenta essa área, mas se essa mesma comunidade não se sente beneficiada, nesse caso do turismo, acaba que
não ajudando muito, ou pode ter uma reação negativa àquele empreendimento. Por mais que o empresário esteja preparado, por mais que ele invista bem, por mais que o governo tenha lá boas políticas, mas e haja o turista para frequentar o local, mas se a comunidade se sente lesada, não se sente participada, o turismo acaba não acontecendo. Agradecer também à professora Cláudia Moraes por colocar um artigo, só que não sei se o artigo é para completar ou complementar o que o professor Agnaldo estava a falar, ou se é o que é o artigo já publicado do que o Agnaldo, desculpa, o que o professor Agnaldo estava a falar. Então, gostaria que tivesse acesso, né, ao artigo para que poder estudar mais. A gente está começando sobre a questão das relações dos trabalhadores e dos agentes sociais, né? A minha tese de doutorado que está disponível aí, é pública, ela, vamos dizer assim, ela inicia essa discussão. Depois eu tenho alguns artigos publicados que essa questão acaba sendo sempre aparecendo, porque é a base de todas as minhas reflexões, né? Então, praticamente qualquer coisa que eu produzir, essa discussão dos agentes sociais vai aparecer. E Lopes, eu acho que a questão do papel da comunidade é fundamental nesse sentido, que a gente tem que nós que trabalhamos com turismo temos que entender que grande parte daquilo que nós vendemos para o turista é patrimônio público. E esse patrimônio público pertence à comunidade daquele lugar. Ela que é dona do lugar. Então, a gente precisa prestar atenção mais, né? de dar algum retorno para ela. E a gente viu um pouco antes da pandemia, né? Nós passamos aí 2018, 2019, uma discussão muito grande sobre a questão da turismofobia ou da overtourism, né? Que foram reações de comunidades locais contra o turismo em determinados lugares. Mas acho que o mais falado foi o caso lá de Barcelona, de Amsterdã, de Veneza e tal, mas isso aconteceu mesmo aqui em alguns lugares do Brasil, né? Que a própria comunidade começou a hostilizar. E aí que eu acho que ela entra como um fator de produção do produto turístico, que a partir do momento ela pode contribuir sendo hospitaleira, mas ela também pode não contribuir ou prejudicar sendo hostil, né? Porque o território é dela. Na realidade, aquele território, aquele patrimônio público, ele é mantido com dinheiro, na sua grande maioria das vezes, com dinheiro arrecadado, pago pela população local, né? E isso não é percebido, né? De um modo geral, isso não é percebido, isso não é sequer considerado nesses processos. Ok? E de novo, como eu falei, aquilo que eu chamei a atenção, não são lacunas, mas eu acho que ainda são alguns gaps que a gente tem nas teorias do turismo que nós precisamos aprofundar mais para entender isso, né? Como é que essas relações morador, trabalhador, turista acontecem, né? E como elas contribuem para a produção daquilo que nós vamos chamar de produto turístico, aquilo que nós vamos chamar de experiência turística, né? Que no final é o que a gente produz no frigir dos ovos, é isso, né? É uma experiência turística que é comercializada, que tem quem compra, tem quem vende, tem quem produz, né? E está tudo entrelaçado, tudo recursivamente entrelaçado. Se um desses elementos não cumpre o seu papel, vamos dizer assim, por N situações, todo o processo fica comprometido. E aí é aquela coisa, falando em uma linguagem já de mercado, a competitividade do destino turístico depende dessa harmonia dessas relações todas. Como que um destino quer ser competitivo, né, se ele está maltratando o seu trabalhador, ou se ele está ignorando a população local, se ele está, né, trazendo mais malefícios do que benefícios para o lugar. É por aí que eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais. Muito obrigada, professor. Em toda a apresentação eu não coloquei aqui o meu vídeo. Queria pedir desculpas, comecei a sessão com um pouco de problemas técnicos.
Mas queria agradecer ao professor mais uma vez pela brilhante apresentação. Como eu dizia antes, e o professor também foi referindo ao longo da sua apresentação, esta desvalorização do trabalhador como agente social do turismo. Também queria repisar que eu acho que é um aspecto necessário de ser aprofundado em mais pesquisas acadêmicas em diferentes cenários. Como dizia o Guambe, acho que o que acontece em Brasil tem acontecido também em Moçambique, talvez até de uma forma ainda muito mais dramática. Então há necessidade mesmo, estando aqui estudantes aqui da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, comecem a abrir as suas visões em relação às temáticas ou às pesquisas que vão desenvolvendo. E olhando também para estes agentes do turismo, eu também ia aqui pensando, né, estávamos a falar muito do trabalhador, mas acho que há um aspecto também que podíamos aproveitar. Fala-se muito agora da solidariedade organizacional, solidariedade orgânica. Então, olhando para o papel desses agentes que o professor esteve aqui a apresentar, também podemos ver até que ponto existe uma distribuição equitativa destes recursos turísticos. Quem que ganha, não é? Temos o Estado ou as políticas públicas que orientam este processo, às vezes até são claras, mas há uma dúvida em relação à implementação destas políticas, como é que elas são implementadas, até que ponto intervêm todos esses agentes na planificação, porque o professor também falava muito desta necessidade de haver uma planificação conjunta e clara. Então, acho que também, olhando para este lado da solidariedade organizacional, orgânica, também podemos aprofundar um pouco mais o papel desses agentes sociais que o professor esteve aqui a apresentar. Então, acho que é um tema, quando nós falamos das agentes sociais do turismo, está a falar da base, né, para o desenvolvimento do turismo. É por isso que no seu esquema o professor também já trazia o destino turístico e os principais intervenientes. Então, é importante, olhando para cada um desses agentes e a realidade de cada destino, começamos a pensar em pesquisas que possam ser aprofundadas e talvez de uma forma generalizada, ver se melhoramos a planificação, a gestão dos destinos e tornar nossos destinos cada vez mais competitivos. Era apenas um complemento depois dos comentários que os participantes foram fazendo, mesmo a apresentação do professor. Gostava de dar o meu desfecho. Eu não sei se o professor queria comentar algo em relação a estes pontos que eu fui acrescentando sobre o tema. Não, professora Sônia, eu queria só mesmo, eu concordo com a sua posição, eu acho que a gente tem que buscar, né, na realidade, como eu disse logo no início, são provocações, fiz muito mais provocações do que conclusões, de olhares que nós podemos lançar sobre esse fenômeno tão complexo que nós escolhemos para ser nosso objeto de trabalho, de pesquisa, que é o turismo, né, e ter a humildade de entender que um olhar não elimina o outro, pelo contrário, complementa, retroalimenta, né? E acreditar que é possível, sim, eu acho que é possível nós buscarmos um modelo de desenvolvimento territorial tendo o turismo como a sua base econômica, né? Respeitando esses valores, né? Respeitando as expectativas de todos os agentes sociais, né? Não é uma equação fácil de se resolver, mas é uma equação, eu acredito que é possível de ser resolvida. O que falta, talvez, seja boa vontade, falta, talvez, essa compreensão dessa organicidade desse sistema todo, né? E o reconhecimento da responsabilidade e das competências de cada um deles, né? De cada um desses grupos que estão aí no mesmo negócio, vamos falar assim, né? E que muitas vezes não se percebem parte de um mesmo sistema, né? E queria agradecer muito a oportunidade, eu acho que espero estar abrindo aí uma porta para novas pesquisas, novos projetos, né? Eu tenho pensado, desde que a Thelma Madureza fez o mestrado aqui, eu conversava muito com ela e eu falava assim, eu ainda vou a Moçambique, eu ainda quero, mesmo estando próxima
de já me aposentar, eu falei, não, ainda vou trabalhar com alguma coisa de Moçambique. É uma coisa que, né, tem me chamado muito a atenção, porque eu acho que no Brasil, é uma crítica que eu faço, eu acho que o Brasil, nós olhamos muito para a Europa e os Estados Unidos e deixamos muito a América do Sul e a África como não objeto de estudo, entendeu? E eu, particularmente, acho que nós temos que fazer esse caminho inverso. Eu acho que, pensando aí um pouco como Boaventura Souza Santos, né? Acho que o hemisfério sul tem que se juntar e ganhar mais força e ignorar um pouco o que o povo lá do hemisfério norte está determinando, né? Eu acho que então fico muito feliz, eu fiquei muito contente desse convite de vocês, né? E espero ter contribuído aí um pouquinho, espero ter aberto portas, né? Tanto para irmos para aí como para vocês virem para cá. Vamos nos aproximar mais, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos os participantes. Espero que tenham colhido boas experiências e também repisar agora que sim, abriu portas para novas pesquisas, novas reflexões. E eu acho que a apresentação, como eu já sempre disse, foi clara. Eu, particularmente, hei de entrar em contato com o professor para aprofundar um pouco mais temas relacionados. Muito obrigada a todos. Nós vamos pronunciar as novas sessões oportunamente das palestras que nós temos para o ano. Muito obrigada, professor. Espero ver presencialmente logo que a situação de Covid terminar. Se Deus quiser. Obrigada. Bom dia para todos. Boa tarde aí para vocês. Boa tarde. Tchau.